Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Quero te pedir para nos acompanhar nas redes sociais, para curtir esse vídeo já se inscrever aqui. E nas redes sociais, quando eu falo, é no YouTube, aqui, aliás, no YouTube, né? Você já está aqui, então não se inscreva. Mas no Instagram, @debatistas e @cbn.oficial. No Spotify também você pode acompanhar os áudios do episódio e na rede 316. Tá bom? Dito isso, quero falar da Lerban, a nossa editora e livraria editora Renovação Batista Nacional, que tem vários títulos aí que você pode observar, comprar, revistas, livros, e nós vamos deixar o link na descrição. E vamos estar falando de um lançamento aí sensacional da Lerban, Repletos do Espírito, é desse livro que eu estou falando. E quem vai conversar conosco é ninguém mais, ninguém menos que o próprio autor do livro, meu amigo, pastor Geoffrey McNally. Seja bem-vindo ao Debatistas Podcast. Olá, Nathan, tudo bom com você? É um prazer estar com vocês aqui participando do Debatista. Que maravilha poder lhe receber aqui, já pela terceira vez, né? E terceira vez pede música, viu? Terceira vez pede música. Qual vai ser a trilha sonora do nosso bate-papo aqui? Mas vamos lá, meu amigo. Inicialmente, sua apresentação pessoal, tá? Bem, eu me chamo Geoffrey McNally, eu sou pastor na Igreja Batista Nacional de Vila Maria, em São Paulo, na capital de São Paulo. Sou professor do Seminário Teológico Evangélico Batista Nacional, Ernesto Onin, aqui em São Paulo, professor de História da Igreja. Temos também atuado na convenção, nas diversas frentes da nossa convenção aqui no estado de São Paulo. Uhum. E tive o prazer de poder publicar meu primeiro livro, né, minha primeira obra, que traz um tema extremamente importante para que possamos entender o valor da obra do Espírito Santo na vida da igreja. Maravilha. Para quem está em casa, pastor Geoffrey já tem 2 episódios aqui conosco. Um deles é sobre o Natal, né? Se o cristão pode celebrar o Natal. Muito bom esse episódio, veja aí. E um outro foi sobre a igreja e o diálogo com outras religiões, que é muito bom também. Pastor Geoffrey é historiador, teólogo. Tem alguma outra formação além dessas duas que eu não falei? Além da teologia e o mestrado em Ciências da Religião, sim. Também tem graduação em História. Pronto. Então tá aí. Então ele tem trabalhado esses temas interessantes e além de trabalhar conosco e apresentar aqui o trabalho que ele tem feito convencionalmente, o pastor Geoffrey McNally também passei ali pelo programa Vejam Só, tratando temas difíceis. Então depois você coloca aí Geoffrey McNally, Vejam Só, você vai ver alguns episódios lá. Inclusive tem um bem recente agora, né, pastor, falando sobre a questão do ensino, de quem é a responsabilidade, da escola, da família, do Estado, é isso o tema? Exato. O ensino religioso é de quem é a responsabilidade do ensino religioso? Do Estado, da igreja ou da família? Da igreja, da família. O Estado é a escola ali. Beleza, muito bom. Vamos entrar então no nosso tema aqui. Hoje a gente vai bater um papo sobre a temática do livro, Repletos do Espírito Santo. Você vai entender um pouquinho do que ele está falando aqui e vamos conversando e papeando. E tem temas interessantíssimos aqui para quem gosta de teologia, principalmente. Estamos falando aqui de coisas, vamos tocar em temas aqui interessantíssimos no que diz respeito à ação do Espírito Santo. Então, já para a gente iniciar, isso aí que tem a ver com a literatura de Lucas, né? Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos dos Apóstolos. Então, introduza para a gente, pastor, de que trata o livro Repletos do Espírito Santo? Eu digo que o livro, ele surge de uma pergunta que eu sempre tive desde a minha infância. Sim. Como cresci dentro de um lar católico, eu sempre, uma vez que me converti, que minha família começou a frequentar a igreja evangélica, eu sempre me perguntava qual seria, por que nós somos tão diferentes, né? Por que essa diversidade de cristianismos no mundo? E nessa minha busca de querer entender, de querer compreender, eu fiz uma busca meio solitária, estudando o tema, né, do cristianismo. Eu lembro que eu encontrei um livro, O Cristianismo através dos Séculos, do Yarlin Carnes, da editora Vida Nova,
na estante da casa de uma tia minha. Era de uma prima minha, ela tinha pego emprestado com alguém, não sei. E eu peguei aquele livro e eu disse, eu preciso ler esse livro, por favor, me arranja esse livro. Até hoje estou com ele, eu não devolvi. Muito bom esse livro. Muito bom. E essa minha busca de querer entender, compreender essas ramificações me fez tomar um gosto muito especial pela história da igreja. E nessa busca, né, de conhecer a igreja primitiva e entender esses processos, eu me encantei com a igreja primitiva. Eu me encantei com o legado que Jesus deixou na vida daqueles discípulos e discípulas e o impacto que isso gerou na vida deles. Isso sempre foi um tema que me deixou assim, me agarrou, né? Realmente me chama a atenção. Então, eu sempre tive essa veia de querer compreender mais o impacto que Jesus causou na vida daqueles discípulos. E o livro trata exatamente disso, né? Só que eu tomo como referência a obra literária de Lucas, que seria a obra dupla, Atos e Lucas, né? O Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Pois, como que eu posso falar sobre o Espírito Santo, que é o tema do livro, né, ser repletos do Espírito Santo, sem considerar a historicidade que este Evangelho e o livro de Atos traz. Então, eu parto da premissa, no meu livro, da importância que nós temos de compreender os textos de Lucas, não desconsiderando os outros evangelhos, mas, pelo contrário, mostrando que Lucas vai além dos outros, quando ele posiciona o período de Jesus como cumprindo sua missão e desenvolvendo no livro de Atos essa continuidade da missão, agora como uma obra do Espírito Santo. Então, para mim, o livro de Lucas ele tem um valor importantíssimo nesse aspecto, né, de compreender essa continuidade, né? Então, a minha intenção no primeiro capítulo, por exemplo, é falar sobre a intencionalidade dada por Lucas em cada aspecto do seu livro, né? Ele vai, por exemplo, falar sobre quer ser aceito, né, a sua obra, pelo menos a sua intenção, ser aceito como histórica. E eu sei que isso às vezes traz muitas dúvidas, questionamentos a respeito do texto de Lucas, porque há muitas dúvidas com respeito à historicidade abordada por Lucas, principalmente no livro de Atos. Sim. Mas o Lucas em nenhum momento está querendo ser um historiador como nós entendemos hoje. Não é a sua intenção de ser um historiador, mas ele quer que o texto seja historiográfico, né? Existem muitos gêneros que comporta em que Lucas, vamos dizer assim, agrega para que possa ser aceito como historiográfico. Nós temos, por exemplo, no contexto de Roma e Grécia, várias historiografias, historiografia de salvação, historiografia de famílias, historiografia dos tempos. Então, Lucas meio que agrega todos esses conhecimentos, histórias antigas, até mesmo histórias pessoais, dentro do seu texto, tanto no Evangelho como no próprio livro de Atos. Sim. Então, é mais ou menos assim o que a gente consegue compreender na intencionalidade de Lucas. Ele se utiliza de um material base, que é o que a gente conhece na teologia como os sinóticos, né? Ele se utiliza da base de Marcos, que é uma estrutura, que eu posso dizer, uma estrutura que norteia o seu texto, e uma fonte própria, que a gente chama de fonte L, a fonte de Lucas, né? E essa fonte própria nós encontramos apenas em Lucas, não encontramos nos outros evangelhos. Né? Então essa fonte própria tem a ver, por exemplo, com o período da infância de Jesus. Nós só encontramos em Lucas. Então Lucas apresenta algumas informações, como o filho pródigo, né? Que são peculiares dele, né? São peculiares dele.
E ele agrega, além disso, a fonte Q, ou a fonte Kelly, né, chamada, que é uma fonte também comum a todos os outros textos do Evangelho. Entendi. E, além disso, aí onde entra a historicidade, ele tem uma fonte escrita, vamos dizer assim, e ele se utiliza também da tradição oral. Uhum. E é dessa tradição oral, a qual eu mencionei, desses episódios, né, que ele agrega, é dentro dessa tradição oral que muito é construído do seu texto de Atos. Uhum. Entendeu? Então, deve ser por isso, Nathan, que aquela dificuldade que alguns têm com o texto de Atos. Porque, como nós não temos outras fontes para poder fazer, vamos dizer assim, o comparativo, como no caso dos sinóticos, o Atos é como se ele tivesse livre para poder criar a historicidade dele. Entendi. Entende? A questão é que ela em nada destona com aquilo que Jesus apresentou na sua vida, enquanto estava na Terra, né, cumprindo sua missão. Pelo contrário, nós vemos, inclusive, uma intenção de Lucas de manter um padrão. Uhum. O que nós vemos Jesus fazendo, os milagres, as atitudes de Jesus, cheio do Espírito Santo, é perceptível também na vida dos apóstolos. Uhum. Inicialmente a igreja, né, o Pentecostes, um foco mais na pessoa de Pedro ali, de alguns dos apóstolos, mas depois do capítulo 9, nós vemos que ganha uma outra proporção a partir de Paulo, né, da conversão de Saulo, Paulo, e a continuidade dessa obra. Entendi. Então, diga. Antes de a gente prosseguir, você passou pelo capítulo 1, já está entrando aí no 2, né? Uhum. Tá, porque assim, você trouxe alguns pontos interessantes aqui pra gente. E eu percebi que nesse primeiro ponto, quem é teólogo, galera da teologia já gostou. Já tá aqui, gostei desse livro, já vou comprar. O link tá na descrição, inclusive, viu? Tá aí. Mas para aquele irmão que entrou aqui, achou interessante, estou falando aqui do livro, Repletos do Espírito Santo, ele falou, opa, quero ser cheio do Espírito Santo. E eu acho que esse livro aí vai ser bom para mim, vou comprar. Ele não é um irmão teólogo, não é um crente teólogo, ele é alguém que quer buscar um pouco mais de Deus, mas não necessariamente se aprofundar na crítica acerca dos textos bíblicos e tal, mas uma coisa um pouco mais prática ali de como ser cheio do Espírito Santo. Antes da gente entrar no desenrolar do livro, você pode trazer essa parte um pouco mais, eu acho que já vai lá para o final do livro, né? Só para a gente poder prender aqui, de repente, aquelas pessoas que vieram por esse sentido um pouco mais prático. Que aí você traz para a gente também essa questão prática e depois a gente continua desenrolando, seguindo, porque esse livro vai servir aos dois públicos, né? Tanto para quem ama a teologia, quanto para quem quer se focar um pouco mais na vida prática mesmo ali, né, espiritual. Sim, o texto de Lucas, ele tem uma abordagem historiográfica muito interessante, que foi o que me levou até ele. Sim. Por gostar da história da igreja, o texto de Lucas, ele tem uma preocupação de mostrar exatamente essa continuidade. Sim. Isso é perceptível, a intencionalidade Era como se fosse uma obra só. Uma obra só. Parte então um ele e tem uma parte dois. intenção, isso, de mostrar Jesus, mas mostrar como que a igreja continua depois da sua ascensão. O que deixa claro a questão da continuidade, o outro Consolador que Jesus promete, a vinda desse outro Consolador no texto de Atos, quando a gente vê o derramamento do Espírito Santo. Uhum. Então, essa ideia de continuidade, ela me atrai. Sim. Ela me chama a atenção. Até aquela ideia do permanecer, pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Aí você vê a continuação logo nos primeiros capítulos, né? No capítulo 2, então, de Atos. Isso, porque essa ideia de continuação, ela é muito importante para a gente entender a nossa missão como igreja. Uhum. Porque a continuação não é, a gente, vamos dizer assim, limita ela apenas a descida do Espírito Santo e ponto. Não, vai além disso. Porque aqui também a gente vê em Lucas a preocupação de ele narrar simplesmente a ação do Espírito. Ele quer narrar o que está acontecendo. Uhum. E é nesse sentido que ele não é tão categórico como um historiador nos tempos atuais. Entendi. Eu até digo no livro, né, Lucas não teoriza, ou conceitua nada, ele apenas relata, ele faz uma diegese, ele faz um relato. Uhum. Ele não está preocupado de
de ficar explicando por que aquilo é assim, por que aquilo foi daquela forma. Entendi. Ele simplesmente mostra que o Espírito quebra barreiras, que o Espírito quebra os dogmatismos criados pela religião judaica. Tomar os exemplos, por exemplo, do Cornélio, a forma como acontece, a visão, o que ocorre, como Pedro chega até a casa daquele homem e a forma como ocorre a conversão e o derramamento do Espírito Santo, quebrando todos os paradigmas possíveis. Então, Lucas não está preocupado de ficar explicando nada. Ele simplesmente é um texto para todos, é um texto para judeus, para gregos, é um texto para toda a cristandade, que mostra como o Espírito age. Ele não perde permissões, ele sopra onde ele quer, ele quebra as barreiras, né? E ele traz essa continuidade, essa ousadia de Jesus, sabe? Sim. Jesus é ousado na sua missão e o Espírito traz essa ousadia na vida da igreja, coisa que é precioso demais e que nós não estamos vendo mais essa ousadia no Espírito, essa ousadia, não digo ousadia de uma forma pejorativa, mas essa ousadia de quebrar barreiras, de lidar realmente com as necessidades do mundo, do pecador, de alcançá-lo, de ir ao encontro dessas pessoas. Entendi. Então, eu vejo essa continuidade, vou falar mais à frente um pouco mais sobre ela, retornarei sempre a esse tema para, vamos dizer assim, esmiuçar melhor esse assunto. Atos dos Apóstolos é o nome que tá no original grego? Hã? O termo Atos dos Apóstolos, como é que estaria lá? Como foi o que Lucas pensou? Essa é e na verdade isso é uma descrição muito atual, né? Vamos dizer assim, um cabeçalho atual. Sim. Que é colocado, né? Não há não há um título, na verdade é uma obra só. Entendi. Ela foi dividida posteriormente, né? Não há uma divisão. Não tem essa subdivisão do texto. Entendi. Ocorreu, então, uma divisão e é colocado, então, o termo Atos. E aí fica aquele questionamento. O D.A. Carson coloca, né? Seriam os atos do Espírito Santo na vida de Pedro, de Paulo e dos apóstolos. Era nesse ponto que eu ia chegar. Então, seria mais do que Atos dos Apóstolos, seria os atos do Espírito Santo. Tanto no Evangelho ali, Jesus fluindo a partir da ação do Espírito Santo, digamos assim, e em Atos já os apóstolos, então, seguindo nessa mesma pegada, seria isso, né? Isso, a continuidade. O Espírito que atua em Jesus é o mesmo que está atuando na vida dos seus apóstolos. Aí me vem uma pergunta, então, antes de você prosseguir aí no desenrolar do livro. Aí vem uma pergunta aqui teológica sobre isso, né? Jesus, quando ele abre mão ali, se esvazia, né, de seus atributos e tal. Até quando diz que Jesus fala que ele não sabe o dia nem a hora, senão o Pai e tal. Mas só que tem alguns momentos que Jesus, o texto diz que ele sabia o que estava em seus corações e tal. Nesse sentido, o que Jesus fazia era guiado pelo Espírito Santo, aí a terceira pessoa da Trindade, ou tinha aspectos ali dele mesmo, como segunda pessoa da Trindade, não se esvaziou completamente dos seus atributos. Não sei se você chega a trabalhar isso no livro, mas como é que você pensa essa questão da ação de Jesus nesse momento, aqui em carne? Bom, trazendo uma resposta teológica, a gente tem esse esclarecimento no texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 em diante. Aqui seria o esvaziamento, a kenosis. Sim. Então, não é que Jesus deixa de ser Deus, ele apenas se esvazia, né, de todos os seus poderes, de todas as suas, vamos dizer assim, de tudo que ele tem enquanto poder, autoridade, deixa de lado os seus poderes quanto Deus e se submete a uma ação do Espírito, o que concorda com Atos 10:38, quando diz: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Então ele se submete a uma ação do Espírito de Deus.
Isso é um pouco, pode soar contraditório para quem não tem noção do que é, vamos dizer assim, o papel, a ação de cada personalidade da Trindade. Mas, em termos, vamos dizer assim, teológicos, basicamente, seria o seguinte: quando Jesus se encarna, se torna homem, ele se esvazia de sua... Não é que ele não deixa de ser divino, de forma alguma, ele é Deus, continua sendo. Ele apenas não toma por usurpação ser igual a Deus, mas assume a forma humana, age como homem, como servo de Deus, mas cheio do Espírito. E por que isso é importante? Isso seria algum tipo de... Jesus está fazendo, vamos dizer assim, sendo... para que ele passar por isso? Sim, né? sim. Isso tem também uma resposta teológica. Ele se posiciona como os profetas do Antigo Testamento, nesse aspecto. Né? Um homem, ou seja, ele se coloca como um homem comum, mas que está sob a orientação do Espírito Santo. Entendi. E neste aspecto, aí sim, eu digo que o meu livro se liga a esse ponto. Quando eu faço referência, por exemplo, de que o Evangelho de Lucas toma muito o Antigo Testamento para poder fazer essa comparação com Jesus a respeito dos profetas do Antigo. Então, ele compara Jesus com os profetas do Antigo. Toda vez que ele se refere a Jesus dizendo é um profeta poderoso em obras, ou quando ele faz essa referência de Jesus ser uma pessoa cheia do Espírito, um profeta poderoso em poder, em graça, ele está se referindo, ele tem como ponto de partida os profetas do Antigo Testamento. Então, Jesus agiu pelo Espírito Santo, sim. Ele não era porque ele era Deus, mas ele se submete à ação do Espírito Santo. E aí tem um ponto prático, vamos dizer assim, para nós, como igreja, é que, assim como ele foi, da mesma forma o Espírito Santo age em nós, né? Fazendo essa obra por meio de nós também. Entendi. Aí poderíamos dizer, então, não sei se... É porque é complicado você fazer essas divisões da Trindade, né? Parece que gera outros problemas. Mas Jesus, então, aqui, como homem, onipresente... Eu costumo dizer, né? Jesus, onipresente ele não estava mais, que ele estava limitado a estar em um lugar de cada vez. Mas a onisciência e a onipotência também estavam limitadas à ação do Espírito Santo sobre ele. É isso. Né? Perfeito. E assim, isso intencionalmente. Ele se esvazia, essa é a ideia da kenosis, né? Ele se esvazia, e é intencionalmente. Ele poderia? Poderia. É o que Satanás, por exemplo, propõe a ele nas tentações que faz. Se tu és o filho de Deus, faz isso, dá ordem. Ou seja, tenta ele exatamente no poder dele como Deus. Olha só. E aí há uma confusão, acho importante, pertinente sua pergunta, porque a cristandade, de uma maneira geral, acha que tudo que Jesus fez, ele fez porque ele era Deus, né? Mas é importante entender que Jesus veio ao mundo, se esvaziou, se submeteu a tudo isso, porque ele ama obedecer a Deus. Jesus não veio, olha a polêmica aí, sim. Jesus não veio, não nos salvou porque nos amava. Eita! Presta atenção. Vai lá, continua. Deixa eu explicar. Não, você já preparou a gente, você falou, olha a polêmica, eu estava esperando ela chegar. Olha a polêmica. Chegou, mas vai lá. Vamos lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Romanos 5,8. Porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter dado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Aí, pronto. Então, o que acontece? Deus amou. E ele dá o seu Filho. E Jesus, por amar a Deus, em obediência, ama também, em obediência se entrega, se submete a se encarnar, a passar a ser um homem de dores e aprender com as coisas que sofreu. Hebreus 5,8. Ele aprende com as coisas que sofreu. Então, Jesus se submete em amor ao Pai. Isso não quer dizer, aí vem agora, vamos dizer assim, deixa eu contornar o que eu falei, sim, né? Não quero dizer que Jesus não ame a humanidade, porque ele passou a amar a humanidade porque ele ama o Pai.
E por ele amar o Pai e obedeceu até o fim, ele obedeceu até o fim. João 13:1 diz, e os amou até o fim. Então, esse amor de Jesus está condicionado ao amor ao Pai. Por ele amar o Pai, ele se entrega. Perfeito. E lá no Gólgota, lá no Getsemane, ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ali ele está sentindo a dor, o peso de carregar sobre si tudo que é a humanidade, todos os pecados da humanidade. E ele ouve o silêncio do Pai. É o silêncio mais gritante que existe, né? É o silêncio que grita. Ou seja, não, você vai até o fim. E ele ama. Ele poderia ter saído dali. Entende? É isso que eu acho que é importante que os irmãos entendam. Por amar o Pai, ele se submete. E esse é o exemplo que Jesus nos deixa para a igreja também. Tem coisas que eu queria fazer do meu jeito, da forma que eu entendo, mas por amor ao Pai, eu me submeto em obediência. Eu não faço porque eu amo. Eu vou amar a pessoa que me machucou. Gente, logicamente, eu e você temos natureza humana, a gente vai ter dificuldades, mas por obediência, nós amamos. Amém. Essa questão é forte demais, é importante a gente refletir sobre isso, porque na sociedade que se fala tanto de amor e pratica tão pouco, né, o que de fato se fala, é importante nós entendermos que a obediência a Deus, ligado a esse amor a Deus, é o que está acima de todas as coisas, né? Na Torá já dizia isso, né? Amar a Deus, né? O resumo dos mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Aí vem Jesus e fala, amar ao próximo, amar o outro como eu vos amei. E aí aprofunda ainda mais a questão. Mas é muito importante esse ponto que você traz. Aí vem uma outra pergunta, então, que aí como você está colocando como uma obra continuada, né? Tanto Lucas como Atos dos Apóstolos e tal. Jesus finaliza ali Lucas falando para os discípulos, permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E aí a gente observa, então, em Atos 2, esse revestimento de poder vindo sobre a igreja. E aí, qual é o motivo da minha pergunta? A doutrina há doutrinas que são feitas a partir de Atos, mas aí a gente tem algumas questões. Não pode fazer doutrina em Atos, porque Atos é um livro histórico, a gente pode extrair princípios, mas não doutrinas. E aí, no nosso caso, quem é Batista Nacional, a gente se coloca como renovados, mas muita gente, não, eu sou pentecostal. E aí o pentecostalismo tem, acho que a espinha dorsal da doutrina vem de Atos 2, né? Inclusive a ideia de falar em línguas, o batismo no Espírito Santo tem a sua grande evidência, ou para não dizer a evidência principal é o falar em línguas. Se alguém não falou em línguas, não foi batizado no Espírito Santo. Então, são doutrinas que são formuladas e feitas a partir de Atos 2. Como que a gente poderia entender Atos nesse sentido? Uma vez, então, que Lucas pensava em ser um texto único, a gente consegue, então, fazer doutrina do Evangelho de Lucas. Mas do livro de Atos já tem essas questões aí, aquilo que é normativo, aquilo que é descritivo. Como é que você entende essa questão? Bom, para mim é muito... como eu trabalho a ideia de uma obra continuada, Sim. Há uma intencionalidade no autor. Sim. Isso é uma coisa básica da hermenêutica. A gente tem que saber qual é a intenção do autor, o porquê que ele está escrevendo, e qual é a intenção dele ao escrever o texto. Então, se Lucas escreve uma obra continuada, nós não podemos olhar o Atos desconciliado do Evangelho. Do Evangelho, sim. Essa é a minha colocação aqui na obra. Então se Atos é histórico, Lucas deveria ser também, então, o Evangelho. Então, ele procura ser, não sei se poderia dizer dessa forma, mas é um evangelho historiográfico. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. Porque em todo momento ele trabalha, como eu falei no início, com um aporte já escrito, que seria os sinóticos, a sua própria fonte, e a fonte mas ele agrega também a tradição oral do povo. Só que isso ocorre tanto no Evangelho como no livro de Atos. Sim. Então, essa fonte, ele está presente. Por exemplo, Entendi. nós temos a questão em Atos, que é
uma discussão muito interessante, que é a questão do nós. Né? Ele agrega, ele se coloca junto. Nós, então, nós fomos para a Macedônia. Porque ele está junto com Paulo. Tem um dado momento do capítulo 16 que muda ali, né? Parece Isso. Da primeira pessoa. Ele se coloca como parte. Alguns dizem que é um recurso literário para dizer que ele era presente, né? Porque isso era uma forma literária muito utilizada pelos gregos, né? Mas questionam, por exemplo, que algumas menções que Lucas faz em Atos não concorda necessariamente com os textos de Paulo. Então, há uma certa divergência histórica, vamos dizer assim. Mas aí é que está. Aí volta novamente a intencionalidade. Lucas não está preocupado de ser historiador como nós entendemos. Ele está relatando a ação do Espírito. Ele não tem uma preocupação de ficar acertando datas necessariamente. Ele está fazendo um relato, uma diegese, que é o termo, né, usado. Né? É um relato. Ele relata, e é por isso que a pneumatologia de Lucas é tão desprezada na teologia. É curioso isso. Mas a pneumatologia de Lucas, ela foi desprezada por muito tempo. É de um tempo muito recente que está ocorrendo um retorno a Lucas, à literatura de Lucas, para entender melhor a sua pneumatologia, que é uma pneumatologia pragmática. Ele não está preocupado de conceituar nada. Diferente de Paulo. Paulo conceitua questões do Espírito. Ele define. Ele tem a preocupação de estabelecer termos. Lucas não tem essa preocupação em nenhum momento. Entende? Relatos. Então, são relatos. Lucas não tem enquanto Paulo tem a preocupação de fazer teologia, deixar muito claro ali, tudo muito certinho. Lucas, embora ele esteja fazendo um relato acurado e minucioso, mas ele também não tem a ideia de ser um historiador. Seria isso? Ele não está fazendo ciência, ele está fazendo um relato. Exato. Porque eu acho que tem que ficar claro que a gente, quando pensa em historiador, a gente já pensa se tem um olhar anacrônico. É porque é uma ciência recente, né? É recente. Então, eu não posso exigir dele isso. É igual eu querer ler a Bíblia e querer ter provas científicas a respeito de um dado, de um fato. Não é a preocupação da Bíblia fazer isso, né? Isso é preocupação nossa. Provar a existência de Deus. Por exemplo, naquela época, todo mundo acreditava na existência de Deus, né? Praticamente. Então, é exatamente isso. Então, eu não posso tomar por base essas questões quando eu olho Lucas. É uma questão hermenêutica, é básica, é claro para mim isso. Eu tenho que considerar o que o autor, a intencionalidade do autor. Então, nesse aspecto, o livro de Atos, ele tem tanta importância como o Evangelho. Perfeito. Apesar de que a gente sempre toma o livro dos Evangelhos como uma biografia de Jesus, né? Mas como a intencionalidade de Lucas é mostrar a continuidade, então ele está mostrando que o Espírito que agia em Jesus, o mesmo Espírito Santo, está agindo agora na vida da igreja. Então, há uma continuidade, há uma intencionalidade que muitas vezes não é respeitada. Eu, particularmente, acho, Natan, que o livro de Atos ele é muito desprezado. Então, ao meu ver. Sim, para ser prático, seria natural fazer doutrina, então, do livro de Atos, sem problema algum, assim como a gente faz do Evangelho. Pois é. Agora, que tipo de doutrina? Você posicionou a questão do pentecostalismo. Certo. Existem hoje figuras extremamente importantes dentro do pentecostalismo, que está estudando a hermenêutica pentecostal, inclusive, certo, a partir do texto de Lucas. Está havendo um interesse de retornar. Só que numa seriedade muito grande. Né? Então, essas teologias que surgem sem, vamos dizer assim, sem uma base realmente, e faz uma interpretação, sim, anacrônica, porque pega um movimento qualquer e diz que isso é pentecostalismo, isso é ação do Espírito, é renovação, parte do pressuposto do pragmático. Que pragmático? É aquilo que está se vendo aqui agora. Né? É os movimentos, é o movimento do reteté, por exemplo, que é uma coisa abominável
no meio dos pentecostais clássicos, né? Uhum. Então, é uma teologia, vamos dizer assim, é uma pneumatologia às inversas, Uhum. porque parte do pragmático ali para se tentar explicar a nível teológico. Entendi. E Lucas não está preocupado com isso, ele simplesmente relata, aconteceu isso. Eu estava dando com Paulo, aconteceu isso. Eu estava relatando a respeito de Jesus e soube notícias disso. Uhum. Então ele não tem uma preocupação de conceituar, ele apenas relata. Maravilha. Então a gente pode dizer que, assim como. Porque, assim, acho que não sei se uma das preocupações, talvez, de não pode fazer doutrina de Atos, seja também que a sombra de Pedro curava, né? O lenço de Paulo e tal. Aí, às vezes, quando a gente observa alguns movimentos fazendo isso, a gente fala, olha aí, está fazendo doutrina de Atos, ali é descritivo, ali foi algo específico e tal. Mas existem coisas que Jesus fez de maneira específica também, e os evangelhos que a gente usa como doutrinário, que a gente não faz, né? Ninguém sai, eu vou orar para Deus restaurar a visão de alguém, eu vou fazer lodo na terra, colocar ali no olho da pessoa. Então, não precisa necessariamente para dizer que não é uma prática que a igreja deve se valer como algo doutrinário, não precisa a gente tentar, então, dizer que Atos não é doutrinário para evitar com que as pessoas façam isso, porque não precisa recorrer a tanto, né? Seria isso? Não, eu penso, você falando e colocou essa questão de Jesus fazer um lodo e colocar no olho do cego, e aí a questão da sombra de Pedro e tantas outras situações que ocorrem em Atos. É curioso que as pessoas só buscam nos textos bíblicos essas questões para poder serem imitadas ou não, atualizadas ou não, colocadas vamos dizer assim, na prática do dia a dia. Por que ninguém busca, por exemplo, viver uma vida cheia do Espírito Santo, como foi Jesus e os discípulos, que buscavam isso, que estavam orando, buscando isso? Ao invés de atos isolados, né? Eu acho de uma... Chega a ser, desculpa os Pobre. irmãos que vão por esse caminho, mas é medíocre demais, é tão pequeno. Sim. É como se a gente tivesse apenas tangenciando o profundo que é o texto, sabe? A gente se prende a essas coisas. E aí onde eu vejo, vou ser muito franco com os irmãos que nos assistem, que por acaso se apegam muito a isso mostra o quanto que a nossa cultura religiosa brasileira, ela é sincrética, ela gosta dessas coisas místicas, desses aparatos, desses patuás do poder, né? A gente gosta a gente se atrai por conta da sombra do Pedro, mas não se atrai pela vida do Pedro, por uma vida comprometida. Então, fazer teologia dessas coisas que não são essenciais parece ser mais importante do que aquilo que é essencial, que é a intencionalidade do autor, que é uma vida cheia do Espírito. Né? Então, eu entendo como uma discrepância da verdadeira motivação do livro, da inspiração do Espírito com respeito ao livro. Então, quem se prende a isso, ele, na verdade, não está fazendo teologia, me desculpe, ele não faz teologia isso. Isso não é teologia. Isso é crendice popular, uma forma de realmente desnecessária. E falando especificamente sobre Jesus, esses dias eu vi recentemente, uma interpretação foi do pastor Zé, depois eu vi uma outra que eu achei interessante, que eu acho que são complementares, a profundidade disso, né? Por exemplo, provavelmente o cego não tinha o globo ocular. Como nós somos criados do barro, do pó da terra, Jesus ali estava criando o globo ocular com terra, digamos assim, né? O poder criativo de Deus, criador de Deus, e ali aquele cego voltou a ver. Uma outra questão cultural da época, que eu acredito que pode ser complementar, se assim é o caso, é que as pessoas cegas, quando alguém passava por ele, entendia que aquilo ali era a maldição de Deus, e muitas vezes cuspiam no chão, né? Então, talvez quantas vezes aquele cego não escutou, né, o som de um cuspe, pensando na rejeição. Aí vem Jesus e cospe para fazer saliva, de repente para criar o globo ocular e trazer de volta. Você percebe, então, a profundidade do texto, digamos assim, que é tão mais, se é assim de fato, o que a gente pode trazer de tantas aplicações, cuspir no chão hoje para fazer uma repetição daquilo não faria sentido algum. Seria simplesmente realmente uma crendice, né? Nós estamos conjecturando que possa ser isso. Sim. Não, Então,
Entendeu? Isso é uma conjectura. Sim, sim. Então, isso foge totalmente do que a gente possa falar daqui. Então, se a gente posicionar outras coisas que a gente queira, eu não posso ir, eu estou impossibilitado, vou pedir, leva aqui minha blusa de frio até o irmão que está no hospital. Uhum. Posso fazer isso? Posso, é uma questão de fé também. Se a pessoa quiser fazer, ela faz. Se alguém chegar na nossa igreja sem um globo ocular, vamos fazer isso e vai dar certo? Entende? Então Sim, são questões. é complicado fazer teologia dessas coisas. Sim, não, sabe? o que eu falo é que muitas vezes, por outro lado, a gente tem que pensar o seguinte: ali, claro, foi algo sobrenatural de Jesus. Agora, se essa questão do cuspe no chão tem muito a ver também com uma identificação no sentido de que você foi rejeitado, agora você está sendo aceito, quantas ações nós, como igreja, não podemos fazer que traz a mesma conotação do que Jesus estava fazendo naquele momento? Alguém que sempre foi rejeitado e agora está sendo aceito por Cristo, pela igreja, e nós, repletos do Espírito, dando continuidade à ação de Jesus, né? Uma reflexão que seria muito mais proveitosa e que pode ser N situações, como você falou, até mesmo de dar a camisa, de fazer isso, de fazer aquilo, de fazer uma assistência mínima que seja. Eu estou dizendo, olha, nós te amamos, nós te acolhemos, nós te recebemos. Né? Mas aí, entrando então, dando continuidade, eu te cortei um pouquinho aqui falando no capítulo 1, no capítulo 2, o bate-papo corre muito rápido, né? E eu sei que a gente não vai conseguir abordar tudo que você trata aqui com muita profundidade. Então, por favor, adquira, você que está em casa, adquira o livro aí, tá bom? O link está na descrição do vídeo. Como a gente poderia, então, já caminhar para a finalização, pastor Jofre? No sentido, você trouxe algumas discussões, falou do capítulo 1, capítulo 2, acho que a discussão final você já entrou também? Ou tem alguns pontos que a gente não trabalhou que você gostaria de falar? No capítulo 2 do livro, eu falo sobre a investigação histórica de Jesus. Certo. A academia, ela trabalha uma busca, né, pela figura do Jesus histórico. Perfeito. Desde o século XVII, com o Iluminismo, houve uma desconstrução da imagem de Jesus como nós entendemos, o Cristo da fé. E isso surge dentro do seio da própria igreja, quando começam a questionar a veracidade das escrituras. Então, o que nós chamamos hoje de teologia liberal, ela não começou há poucos dias, ou poucos anos. Ela vem como um fruto desde o século XVII, com o Iluminismo. E isso foi trazendo uma desconstrução profunda no Jesus da fé. Em resumo, seria basicamente o seguinte: desconstruir a imagem do Cristo da fé e apenas buscá-lo, reconstruí-lo a partir do Jesus histórico, aquele Jesus real que realmente andou pela terra. Um judeu marginalizado da Galileia que confronta a ordem religiosa da época. Então, essa foi uma busca, né, feita por diversos teóricos também, questionando se esse Jesus Cristo, Jesus da fé dos cristãos, realmente foi real. A questão é que esses críticos, durante todos esses anos, até a década de 70, para ser mais específico, uma coisa que eles desprezaram sempre foi a questão do Jesus carismático. O que é isso? O perfil carismático do próprio Jesus. E aí, nesse aspecto, a sociologia nos ajuda muito a compreender. Por isso eu tomo a influência, né, das pesquisas sociológicas do Max Weber. Max Weber foi um estudioso profundo das religiões. E ele faz um estudo de caso das religiões judaicas, as principais 3 religiões, vamos dizer assim, monoteístas. E ele também inicia um estudo sobre o cristianismo, que isso é muito interessante, poucas pessoas sabem disso. E nesse estudo que ele faz, ele percebe o quanto que Jesus é uma figura de um indivíduo carismático, né? E nesse aspecto, o carisma para o Max Weber não é o carisma apenas de uma pessoa animada, uma pessoa entusiasmada, ali, uma pessoa que tem algumas habilidades carismáticas, mas também é no aspecto da autoridade, da exousia que ele usa, né? Autoridade, de um poder, alguém que tem um poder. E nesse aspecto eu tomo a sociologia para poder dizer no livro que é uma chave também para que a gente possa
combater na academia, né? Nesse mundo crítico que critica Jesus, que é um ponto que nós podemos aí apresentar ao mundo que Jesus sim era alguém diferenciado, alguém que tinha algo a mais ali, tinha uma ação, tinha um mover, né? Ele não era apenas um simples homem, entende? Sim. Porque a academia o coloca dessa forma. Então, quando eu desprezo o relato dos evangelhos, que é o que a academia faz, eu estou desprezando esse Jesus carismático. Então, a minha intenção aqui no segundo capítulo é mostrar exatamente a importância de considerarmos a hermenêutica dos textos. E aí, a partir da década de 70 e diante, vai surgir muitos estudos a respeito disso, né? Antes disso, vai surgir a influência da fenomenologia, falando que Jesus é o carismático originário, foi dele que o carisma do cristianismo ganhou proporção. Nós vamos ter nessa busca também vários autores conhecidíssimos dentro da história das religiões, da sociologia da religião, destacando o quanto que Jesus era impactante dentro da comunidade, fazendo milagres, expulsando demônios, realizando uma transformação na ordem estabelecida na Judeia daquela época. Então, Jesus foi um cara impactante na vida das pessoas. Né? Então, a própria sociologia mostra isso. Então, no segundo capítulo, eu praticamente defino isso, que nós não podemos desconsiderar os evangelhos, o relato evangélico, porque se fizermos isso, nós estamos, na verdade, desconsiderando uma fatia de grande importância de quem foi a personalidade de Jesus. É curioso essas coisas, né? Porque a academia ela diz assim: nós vamos em busca do Jesus real, histórico, mas desconsidera as pessoas que andaram com ele. Entende? Então é como se eu dissesse assim: eu vou falar do Natan, mas eu vou falar do Natan a partir do contexto histórico da época. Quem era o Natan comparado às diversas pessoas da mesma matriz ou da mesma classe social do Natan daquela época? Onde o Natan viveu? O Natan está morando em Brasília, então o Natan era de Brasília e tal. Se eu não considerar as origens do Natan, os relacionamentos que o Natan teve, as pessoas que se envolveram na vida do Natan, eu não vou saber de fato o perfil, o seu perfil. Então, o que a academia tem feito? Ela tem desprezado a comunidade que andou com Jesus. Entendi. Essa primeira comunidade. Isso ocorre apenas com Jesus? Você observa que quando vão tratar outras personalidades, o testemunho daqueles que andaram com eles era levado muito mais em consideração do que os evangelhos no que diz a respeito a Jesus? Não. Você chegou a fazer essa comparação? Não. É curioso que quando olham para Paulo também, é um rigor profundo para dizer que Paulo ele faz uma teologia totalmente diferente da de Jesus. Entendi. Eles tentam colocar essa contradição mesmo, apresentar uma contradição. Sempre. A gente tem ouvido isso demais. Mas quando eu falo de outros pensadores mesmo, que não diz respeito aos personagens bíblicos, de repente, vão estudar a vida de algum filósofo da época e tal, e aí para querer entender um pouquinho mais a vida dele, cotidiana, vão tentar ver os escritos dos seus alunos e tal, para tentar entender a personalidade dele, e esses textos são levados em consideração. Mas no que diz respeito a Jesus ou algum outro personagem bíblico, o texto bíblico em si não é levado na academia com a mesma relevância que os outros textos. Você chegou a perceber isso nesse sentido? A academia não considera a historicidade dos textos da comunidade. Esse é o problema. Eles não aceitam. Então, a construção dos evangelhos ela é feita a partir da divindade de Jesus. Né? Jesus é o Filho de Deus. Então, como isso é descartado, porque Jesus não houve um nascimento virginal, ele não faz milagres e nada daquilo é real, então, obviamente, isso tudo é mitologia. O Bultmann vai ser o cara que vai desmitolizar tudo, né? Então, essa desconstrução que ela é muito negativa para entendermos de fato quem é Jesus. E aí, nós temos, por exemplo, John Dominic Crossan, que é um grande estudioso do Jesus Seminar, né, que é uma escola de estudo da semiologia aí,
que tenta abordar ou entender o cristianismo primitivo a partir de várias linhas de estudo, ele diz, por exemplo, que a memória da comunidade primitiva, ela é falha. Então, nós não podemos acreditar nos evangelhos, porque essa comunidade, ela pode ter feito alguma mudança intencional para poder manter essa ideia do Jesus divino. Mas curioso que o mesmo Crossan diz isso, mas ele considera, por exemplo, os livros que nós chamamos de apócrifos. Parece que é uma tentativa realmente de desconstruir o que é a Bíblia, né? O que é cânon é desprezado. Tá entendendo? Perfeito. Então, o que não é cânon é considerado. Então, por que isso? Então, eu sei que existe todo um questionamento a favor, mas aí é onde eu destaco a obra do James Dunn, que é um estudioso do cristianismo primitivo. Sim. No livro dele chamado Jesus Recordado, ele procura fazer uma reconciliação da história com a fé nesse aspecto, mostrando o impacto que Jesus causa na memória dos seus discípulos, né? Nesse aspecto, ele trabalha a ideia de um legado. Jesus gerou um legado na vida dos discípulos. E esse impacto não foi um impacto de fora para dentro, mas de dentro para fora. Homens e mulheres foram impactados pela vida de Jesus. Isso quebra qualquer ideia preconceituosa que possa existir da academia. E detalhe, esse impacto ele ocorre não depois da ressurreição, ele já ocorre antes. O Bultmann vai dizer que as pessoas foram impactadas depois que Jesus morreu. E aí elas queriam manter a mentira, vamos dizer assim, e aí criam um Jesus divino. Só que o James Dunn vai além, ele diz, não, esse impacto já acontece anterior. É antes da Páscoa, é o dia a dia. Foram 3 anos, Nathan. Foram 3 anos profundos de Jesus convivendo com homens e mulheres, impactando a vida dessas pessoas, ainda que alguns o tenham desprezado, mas muitos foram impactados. Os evangelhos apresentam isso, né? Bem claro. Exatamente. Então, o segundo capítulo seria basicamente isso que eu trato, né? Reconsiderar o Jesus carismático, reconsiderar Jesus atrelado à fé. Porque quando eu reconsidero isso, eu entendo que a igreja também precisa ser isso. A ideia da continuidade, mais uma vez. E por que eu abordo isso no capítulo 2? Porque hoje nós somos bombardeados pela ciência. Nós somos bombardeados pela desconstrução da imagem de Jesus. Entender que Jesus era alguém cheio do Espírito é de suma importância para entendermos o que é ser cheio do Espírito também. É muito mais do que uma teologia. A teologia pentecostal da igreja tal. Gente, isso daí é detalhe. Isso aí é corrente denominacional. O que nós podemos extrair desses textos no que diz respeito à prática da nossa vida com Deus? E aí eu trago no capítulo 3 o carismatismo das obras de Lucas. E aí eu coloco os aspectos que são perceptíveis na igreja primitiva, que evidencia essa igreja repleta do Espírito. Então, eu coloco em 2 momentos como que Jesus é visto e depois como que a igreja é vista em Atos. Perfeito. Né? Perfeito. Muito bom. Quando a gente observa aqui, então, a sua obra, para quem está nos ouvindo aí, então, e ainda tem alguma dúvida, ela não está falando necessariamente sobre a pneumatologia nos aspectos pentecostais ou renovados. Está falando sobre a ação do Espírito na vida da igreja, assim como foi sobre Jesus, assim como todo cristão entende a ação do Espírito Santo na vida do crente. É mais ou menos isso que você está abordando aí, aspectos gerais, né? Exato. Na verdade, eu trago um resgate histórico, faço um corte histórico do texto de Lucas, considerando o que Lucas traz na sua historicidade, e mostro que a ideia de continuidade que ele apresenta na intencionalidade do seu texto, ela nos é muito oportuna para entender como ser repletos do Espírito nos dias de hoje. Se eu quero ser cheio do Espírito, eu tenho que entender quem é esse Jesus carismático, profético, cheio do poder de Deus, e entender como que a comunidade primitiva entendia isso. Porque falta isso, ao meu entender. Essas perguntas que o irmão colocou
sobre a forma, sobre doutrina, isso mostra exatamente que nós não entendemos, de fato, as implicações de ser uma igreja cheia do Espírito. Porque, por exemplo, alguns pastores até brincam, se nós fôssemos uma igreja cheia do Espírito dos dias de hoje, muita gente ia morrer. Verdade. Às vezes a nossa discussão, essas perguntas que eu trouxe são discussões muito superficiais diante do que de fato é. Isso, elas são periféricas diante do cerne. Não desprezando os questionamentos que possam haver, como você colocou, é porque existe dúvidas a respeito disso. Mas, quando eu digo assim, se nós tivéssemos igrejas repletas do Espírito de verdade, pessoas morreriam, é considerando Ananias e Safira. É considerando a mentira, e nós sabemos que hoje nós vivemos numa sociedade, numa igreja, onde a mentira prevalece. Se tivéssemos uma igreja cheia do Espírito, muita gente morreria. Mas você está sendo exagerado, você está sendo até um pouco legalista. Não, eu só estou considerando a historicidade que me é apresentada a partir do texto de Lucas. Aí a minha pergunta, então, quando você falou no primeiro momento que se nós tivéssemos uma igreja cheia do Espírito, muita gente morreria, eu estava entendendo num contexto de martírio, de realmente se entregar por Jesus. Mas aí você traz para mim o exemplo de Ananias e Safira. Como assim? Como uma igreja cheia do Espírito vai fazer com que o juízo de Deus seja mais presente na vida dos desobedientes? Agora eu queria entender essa parte. Aí é que tá. Aí vamos lá, vamos voltar. Lembra que eu falei de um autor chamado Hans Kosemann? Sim. Ele tem um livro chamado O Centro do Tempo. Ele define o que é o centro do tempo para ele. Então ele diz que nós temos o tempo dos profetas, que seria o Antigo Testamento. O centro do tempo é Jesus. E aí ele diz que Lucas aborda o centro do tempo, no Evangelho. E aí nós temos o centro, aí nós temos o tempo do Espírito. Aí ele aborda Lucas em Atos, falando sobre o tempo do Espírito. Na concepção do Kosemann, Jesus é o centro do tempo, então é o centro escatológico, é o fim dos tempos. É o que Jesus mesmo vai falar lá em Lucas 4, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, só que ele não fala da condenação. Ele não encerra o Isaías 61, né? Ele para, né? E hoje se cumpriu essa profecia. Ele diz: agora está se cumprindo a profecia, que o Espírito de Deus está sobre mim. E aí ele é feita uma tentativa de assassinato a Jesus. Ele foge, né, da sinagoga. Sim. O que é que o Kosemann diz? Quando Jesus morre e vem o dia de Pentecostes, aquela comunidade esperava a parousia. Então, até o dia de Pentecostes, aquele período ali, havia uma expectativa profunda da vinda de Jesus, da parousia. E o que é que acontece? O Espírito é derramado. Só que Jesus, antes de ir, ele deixa claro: eu vou enviar um outro Consolador. Né? Eu vou encher vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Porque essa expectativa da volta de Jesus, mesmo depois do derramamento, continuou ainda, né? Porque ele não sabia quanto tempo demoraria. Tá. Ela continua. Mas com a continuidade do tempo, visto que ele não volta, e aí nós temos problemas que vão surgindo na carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vemos que essa espera, ela não se realiza de fato. Jesus não volta, né, fisicamente, não retorna. Então, há uma construção, e aí o Hans Kosemann nos ajuda muito nisso, de que o centro do tempo, ele é redirecionado à igreja. O centro do tempo não é mais Jesus, passa a ser a igreja. Em que sentido? Porque agora o ponto escatológico é a igreja. Ela é um ponto escatológico. Em que aspecto? A igreja precisa continuar. Entendi. Ela precisa continuar a mensagem de Jesus até que ele venha. Então ela agora tem uma mensagem de anúncio escatológico, de anúncio de salvação, que é a história de salvação que Lucas apresenta brilhantemente na sua obra. O que é a história de salvação? O plano redentivo de Deus. Sim. Só que agora ele também apresenta o plano de juízo de Deus. Se convertam, arrependam-se, mudem de vida. Então, nesse aspecto, agora voltando lá para Ananias e Safira.
Ananias e Safira. Uma igreja repleta do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, não há lugar para dentro dessa igreja para as mentiras. E nós estamos vendo que isso está tomando proporção. Nós estamos vendo pessoas que vivem uma vida totalmente fora dos padrões do propósito de Deus. E elas se julgam ser cheias do Espírito Santo. Então é nesse aspecto que eu quero dizer que é muito mais do que professar uma doutrina denominacional. Tá. Eu sou pentecostal, eu sou renovado. Você pode ser tudo isso, como de fato somos. Mas o ser cheio do Espírito Santo implica muito mais do que isso. Não, mas o meu pensamento é como é que essas pessoas morreriam? Porque assim, Paulo também lá na ceia, falando aos Coríntios, ele vai dizer, por isso, por não discernir o corpo, há entre vós muitos fracos e doentes, e não muitos que dormem, né? Isso estaria relacionado a essa mesma questão, assim, a gente tem a Ananias e Safira ali, aqui Paulo faz esse relato aos Coríntios como se fosse consequência realmente de pecados, a morte daquelas pessoas e tal. Não podemos colocar como morte espiritual? Tá. Juízo de Deus como uma... Aí você está exagerando, você está sendo extremista. Não, eu só estou considerando a partir do texto. Tá. Ananias mentiu, Safira foi na mentira dele. Uhum. O juízo de Deus foi rigoroso, porque Deus está deixando claro que não quer no meio da sua igreja mentiras. Que isso não se torne uma verdade normatizada. Entendi. O que Deus está querendo ver é a intencionalidade do coração. Então, há muito, muito para ser considerado aqui. E olha que eu não estou fazendo doutrina disso, eu só estou considerando que o que é ser esse repleto do Espírito? Ele implica muito mais do que dizer assim, eu acredito na atualidade dos dons. Vai além disso, eu entendo esse repleto do Espírito. A igreja tem autoridade também para, como você colocou aí, a igreja agora tem esse poder até mesmo julgador, digamos assim, né? Julgador no aspecto que eu falo de... Paulo vai dizer, julguem as profecias. Não estou falando no aspecto... de juízo condenatório. Não estou falando... Estou no sentido da gente... Porque, por exemplo, Paulo também olha para os irmãos de Corinto e fala, esses aí entrega para Satanás, porque tem aqueles ali que fazem isso, e se dizem cristãos, discípulos, com esses vocês não devem nem comer. Então, é nesse aspecto de juízo que eu falo, de julgar algumas questões. Então seria nesse sentido uma igreja cheia do Espírito, ela consegue fazer isso sem aquele medo de estar sendo injusto, não posso fazer isso aqui, porque vai que, né, aquilo ali é de Deus, eu não estou conseguindo fazer o julgamento certo se é de Deus ou se não é e tal. É nesse sentido que eu falo, uma igreja repleta do Espírito teria menos esses conflitos? Eu parto pelo princípio... Na realidade, é sobre isso que você está falando ou não? Eu já estou indo além aqui, divagando em outros pensamentos. Quando eu apresento a forma como o que é ser essa igreja repleta do Espírito, a partir de Atos, que já é a parte final do livro, eu só abordo a partir dos textos bíblicos. O que que o texto bíblico está falando sobre estes casos? Então, o que seria então esse repleto do Espírito, na prática? Seria uma igreja que tudo que vai fazer, ela ora antes de fazer. Ela não parte pelo pragmatismo da modinha do momento. Então ela ora, ela envia os missionários, os irmãos, porque ela ora primeiro e pede a direção do Espírito, e ela tem o discernimento do Espírito para enviar. Quando ela envia Paulo, Barnabé, quando envia Silas, ela ora, e ela e o Espírito acham por bem enviar. Tem o discernimento de mandar uma oferta para alguém, para uma outra comunidade distante. Consegue ouvir a voz de Deus como Ananias, que mesmo sabendo que correria risco de vida, vai até o encontro de Saulo. Então é neste aspecto, é uma igreja que sabe ouvir, é uma igreja que é providencial quando precisa ser, como o exemplo de Filipe, que vai até o encontro do eunuco e é providencial na vida daquele moço, daquele homem. Isso é ser uma igreja cheia do Espírito. Entendi. O reteté, se deve ser isso, se deve ser aquilo, se deve vestir aquilo, se não deve vestir, isso é coisa que nós criamos na atualidade. E a gente se perde nisso, Nathan. É tão superficial. A gente se perde com isso. Perde o foco, né? Não, a gente se perde. E aí eu vou te dizer uma coisa. A gente se perde tanto
E pode sim ter pessoas lá no meio pentecostal, no seio pentecostal, vivendo uma vida repleta do Espírito. Mas às vezes ele vai ser criticado porque ele não está usando uma roupa X ou porque ele não está assim, o assado. E tem pessoas no meio dito tradicional, vamos dizer assim, que é para todo mundo entender, que esse não é cheio, não é repleto do Espírito. Quem foi que disse? Ele pode ser também. Porque, como eu disse, o Espírito ele age, ele não se prende a estas placas. Isso é maravilhoso. Perfeito. Isso é extraordinário, isso é extraordinário. Bom, pastor, rapaz, o bate-papo foi muito bom, a gente falou de muita coisa aqui. Eu tentei aqui trazer até questões que de repente poderiam estar no livro, mas eu vi que é bem mais profundo do que questões superficiais e que muitas vezes a gente debate, né? Eu não li o livro ainda, saiu recentemente, não me julguem. Como o pastor Jofre é um grande amigo também, o livro saiu recente. E para você poder pegar aí fresquinho do conteúdo, a gente trouxe aqui. Eu falei para ele, vamos bater papo, vou fazer perguntas, você responde. Então, por isso eu fiz perguntas aqui que não seria necessariamente o cerne da questão, porque como o pastor Jofre muito bem colocou, ele vai no profundo, no desejo, na intenção ali de Lucas, né? Uma tentativa de trazer para a gente o que Lucas tentou abordar. E muitas vezes, a gente fica nessas questões periféricas para tentar responder demandas nossas hoje, e fica em questões tão superficiais e esquece de se aprofundar no que o texto nos traz. Então tá aí. Agora, a partir desse bate-papo, tenho certeza que é um livro que talvez você não tenha visto tanto sobre ele. Repletos do Espírito Santo. Uma vez que talvez a pneumatologia, né, a doutrina do Espírito Santo, seja tão debatida em tantos livros, teologia sistemática e tantos outros temas, e que muitas vezes abordam indagações nossas, questões periféricas, mas eu confesso que eu ainda não vi algo assim profundo como esse livro do pastor Jofre. Então vá lá, acesse aí o link na descrição, adquira o seu livro, seja edificado, abençoado e abençoe outras pessoas também a partir desse conhecimento. E o preço está tão bom que você consegue até presentear mais pessoas. Pastor Jofre, meu amigo, muito obrigado. Últimas palavras aí para a gente finalizar o nosso bate-papo. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do que a gente escreveu e deixo aqui para quem por acaso esteja nos assistindo e tenha o interesse de adquirir o livro, de incentivá-los a adquirir no sentido de você entender sobre ser uma comunidade mais entusiasta. Perfeito. Nós estamos vivendo um tempo tão marcado por tantas informações e nós precisamos ressignificar, de fato, para nós, o que é esses repletos do Espírito, cheio do Espírito. Nós sempre trabalhamos a ideia de um cheio do Espírito a partir do referencial de algum pastor, de alguma igreja X ou Y. É muito mais do que isso. Foca muito no estereótipo, né? É estereótipo, né? Então, a minha proposta nesse livro é trazer para você, leitor, um conhecimento um pouco mais profundo, né, um pouco mais acadêmico sobre essas discussões que nós abordamos aqui, mas mostrando para você que a intenção do Evangelho de Lucas e o texto de Atos é mostrar que o Espírito Santo, ele continua, mesmo que agiu na missão de Jesus, continua na obra da igreja, então continua na minha e na sua obra também. Então você precisa entender isso, para que você possa ser essa comunidade, essa igreja entusiasmada, cheia do Espírito, que é muito mais do que sinais, do que êxtases, porque isso também é importante, abordarei isso no livro também, mas é muito mais do que isso, é ser uma comunidade viva no meio de um mundo carente de amor, de graça. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado por nos alertar sobre isso. Foi um bate-papo muito bom, eu aprendi demais, eu cresci muito nesse nosso bate-papo e tenho certeza que quem está em casa também tem muito a crescer com o nosso bate-papo, se aprofundar a partir da leitura do livro ainda mais. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe você aí, pastor Jofre, sua comunidade, todo o trabalho que você tem desenvolvido e muito obrigado por dedicar esse tempo a nós aqui também, tá? Mas outras oportunidades virão para a gente continuar batendo nosso papo. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe a todos. Amém. E você que está em casa, muito obrigado. Veja aí os outros episódios que o pastor Jofre está aqui conosco também e outros episódios do Debatistas. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Até já.